Capítulo 81. Galácticos 4. The Author's POV. Eu não sou excepcional. Se excluirmos o fato de que eu pratiquei um manual 5 estrelas, nada sobre mim era notável. Nem minhas estatísticas. Nem meu físico. Nem minhas habilidades. Comparado a Kevin, que tinha um sistema sempre ao seu favor, ou aos outros personagens principais que tinham todos os recursos que podiam pedir, eu não tinha nada. Eu não fui abençoado pela armadura da trama como os protagonistas foram. Tudo o que consegui foi através de muito sangue, suor e lágrimas. Conquistei tudo o que tenho colocando minha vida em risco ou sacrificando algo importante. Eu tinha que me contentar com o que tinha. Ao enfrentar um oponente como Alex, que tinha muito mais experiência de combate do que eu e, além disso, impus um handicap a mim mesmo, eu tinha que lutar usando tudo o que estava à minha disposição. Assim, escolhi travar uma batalha mental. Sabendo que, apesar de ser mais fraco, Alex tinha mais experiência do que eu, decidi vencê-lo mentalmente. Tudo começou com nosso primeiro embate. Foi exatamente quando quebrei o nariz dele usando a bainha da minha espada. Foi quando a surra mental começou. Ao vencer nosso primeiro confronto, já comecei a definir o tom da batalha. A confiança que ele tinha desde o início da luta agora havia diminuído, e o que a substituiu foi um misto de choque e raiva. Era sempre orgulho. Depois de ter lido muitas novelas com jovens mestres arrogantes, eu sabia que para indivíduos orgulhosos como ele, uma pequena derrota era suficiente para influenciar suas ações. E eu estava certo. A partir daquele momento, seus ataques começaram a se tornar mais previsíveis e suas emoções começaram a influenciar suas decisões. Então, comecei a bloquear cada um de seus ataques. Com cada estocada ou golpe de sua lança, um dos meus anéis bloqueava continuamente todos os seus ataques. Quanto mais ele atacava, mais percebia que não conseguia fazer nada. Ele estava impotente. Mais uma vez, sua confiança levou outro golpe, e a dúvida começou a se infiltrar em sua mente. Frustração, irritação, raiva, impaciência. À medida que essas emoções se instalavam em sua mente, a cada minuto que a luta continuava, ele se tornava mais descuidado. Sua mentalidade fraca levou à sua derrota. A abertura que criei com meus anéis poderia ter sido facilmente notada se ele tivesse pensado nisso com cuidado. Como alguém que já havia lutado muitas batalhas antes, ele deveria ter percebido isso facilmente. No entanto, devido à instabilidade de seu estado mental, ele ignorou essa possibilidade e foi em busca da vitória. Ele caiu em uma armadilha tão óbvia e eu capitalizei sobre isso. Olhando para Alex, que estava no chão desmaiado, sob meus pés, uma estranha sensação surgiu de dentro de mim. Então é assim que se sente vencer. Eu não era excepcional. Eu não precisava ser excepcional. Eu não precisava da armadura da trama me seguindo constantemente. Eu não precisava pegar todos os itens de trapaça para mim. Tudo o que eu precisava fazer era lapidar o que eu tinha e me contentar com isso. Envolvendo toda a arena, gritos exuberantes da multidão ecoaram por todo o estádio. Respirando fundo, eu aproveitei o momento. Eu não desgosto dessa sensação. Entrando no palco, o anfitrião olhou para Alex, que estava desmaiado no chão, por alguns segundos antes de olhar para a multidão e anunciar. E o vencedor do duelo é Reindolver. Mais uma vez, aplausos ressoaram pelo estádio enquanto todos começavam a gritar meu nome. Rein. Debruçado sobre a avalanche de aplausos, olhei à distância e vi meus pais torcendo com a multidão. Até meu pai, que normalmente era estoico, estava torcendo junto com todos. Apesar de todas as probabilidades, após ter lutado por 5 horas e 46 minutos, Reindolver conseguiu derrotar Alex Cloudbourne, um renomado prospecto de classe B trazido pelo nosso próprio vice-mestre da guilda. Enquanto as câmeras focavam as arquibancadas e o rosto de Martin aparecia nos telões da arena, todos viram Martin olhando fixamente para a arena. Ninguém sabia o que ele estava pensando. Ele parecia completamente indiferente a tudo. Quase como se o que havia acontecido não tivesse nada a ver com ele. Apontando as câmeras de volta para mim, o anfitrião continuou. Usando uma técnica desconhecida, Ren criou uma defesa impenetrável que causou enormes dores de cabeça para seu oponente Alex. E através. Enquanto o anfitrião continuava falando e reprisava os destaques da luta nos telões, eu deixei a arena e me dirigi de volta ao vestiário. Assim que coloquei os pés fora da arena, minha mãe apareceu no caminho para o vestiário. Ren! Correndo em minha direção, minha mãe se lançou sobre mim e me abraçou apertado. Como ela estava correndo tão rápido, no momento em que me abraçou,
Senti como se todo o ar tivesse sido retirado de mim e eu dei 2 passos para trás. Ok. Você está bem? Está machucado em algum lugar? Soltando-me de seu abraço, minha mãe começou a me apalpar por todo o corpo para verificar se havia alguma lesão. Para ser honesto, o abraço dela doeu mais do que qualquer coisa que Alex fez durante toda a luta. Estou bem. Sorrindo de forma amarga, flexionei os braços e a tranquilizei de que estava tudo certo. Isso é bom. Suspirando aliviada, minha mãe olhou para mim com curiosidade antes de perguntar: Ren, quando você ficou tão forte? Ouvindo sua pergunta, minha boca se contorceu. Eu não podia simplesmente contar a ela que este mundo era baseado em uma novela que eu criei e que aproveitei meu conhecimento como autor para pegar alguns itens de trapaça. Felizmente, eu já havia pensado em uma boa desculpa antes. Mãe, você esqueceu que tipo de lugar eu frequento? Franzindo a testa, minha mãe caiu em profunda reflexão. Eu sei que o Locke é a melhor academia no domínio humano, mas você de repente passou de classe G para F em menos de 3 meses. Isso não é algo que pode ser alcançado em tão pouco tempo. O que ela disse fazia sentido. Normalmente, as pessoas levavam de meio a 1 ano para subir de classe. Eu subir de classe em apenas 3 meses parecia antinatural. Onde está a Nola? No final, só pude fingir ignorância sobre a pergunta dela e mudar de assunto. Ela está com seu pai nas arquibancadas. Percebendo que eu estava desviando da pergunta, minha mãe acompanhou a mudança de assunto. Pelo que eu agradeci. Talvez um dia eu revele a verdade e explique a ela sobre o que passei para ficar tão forte como sou agora. Mas ainda não era o momento certo. Especialmente com tudo o que estava acontecendo com a guilda. Eu não queria que eles começassem a se preocupar. Talvez um dia. Cidade Ashton, Distrito Norte, 17 horas. Dentro de uma sala luxuosa, 2 pessoas estavam sentadas uma em frente à outra. Sentado em um dos sofás, Martin, com a cabeça baixa, contava os eventos de hoje. E foi isso que aconteceu. Depois que terminou de falar, Martin ficou em silêncio. Ele não se atreveu a dizer mais uma palavra. Isso não foi por escolha. Era por causa do medo inato que ele tinha em relação ao homem que estava sentado diante dele. Então Alex falhou. Sorrindo levemente, um velho de cabelos grisalhos e barba cinza batia com os dedos no braço da cadeira. Tepe, tepe, tepe. A cada toque de seus dedos, Martin sentia como se seu coração estivesse batendo junto. Um suor frio escorria por suas costas. Sabendo quem era o homem diante dele, não ficaria surpreso se fosse repentinamente descartado e deixado para morrer em algum lugar da cidade Ashton. Não, eu já cheguei tão longe, não posso falhar aqui. Com os dentes cerrados, Martin abaixou a cabeça e tentou se desculpar. No entanto, antes que pudesse fazer isso, olhando na direção de Martin, a profunda voz do velho ecoou pela sala. Não se preocupe, não estou bravo, foi algo que nem eu esperava. Suspirando aliviado, Martin levantou a cabeça e tentou agradecer ao velho. Obrigado, K.U. Spurt. No entanto, assim que Martin levantou a cabeça, uma adaga perfurou seu olho direito. Gritando de agonia, Martin cobriu o olho com a mão enquanto o sangue escorria pelo chão. Kua. Cale a boca. Olhar fixo na direção de Martin, uma enorme pressão o oprimia, fazendo-o ficar em silêncio imediatamente. Já te perdoei, se você continuar gritando, não vai parar só em um olho. Limpa a mão com um lenço branco, o velho falou, e Martin acenou com a cabeça em compreensão. Agradeço por sua generosidade. Satisfeito, o velho se recostou na cadeira. Então, você está dizendo que o nome do garoto que derrotou Alex é Ren? Acenando a cabeça rapidamente, Martin respondeu. Sim. Ren Dover, Ren Dover. Repetindo o nome do garoto que derrotou Alex algumas vezes, o velho pensou por um momento antes de voltar sua atenção para um homem de meia-idade que estava na entrada da sala. Tim, chame Matthew aqui. Como desejar, mestre. Acenando educadamente com a cabeça, o homem de meia-idade chamado Tim saiu da sala em silêncio. Knock knock. Logo depois, momentos após Tim desaparecer, alguém bateu à porta. Pai, você me chamou. Levemente abrindo a porta, um jovem vestido com um terno cinza escuro entrou na sala. Ele parecia estar na adolescência, com um rosto bonito e um par de olhos incomumente brilhantes que pareciam conseguir ver através do coração de alguém. A primeira impressão que esse jovem passou foi a de ser uma pessoa refinada, com uma cabeça brilhante nos ombros. Se esse jovem estivesse segurando um livro,
provavelmente pareceria não diferente de um acadêmico. Observando o jovem diante de si com grande interesse, um toque de orgulho apareceu na voz do velho enquanto ele perguntava: Sim, você conhece um garoto da sua idade chamado Rendover? Surpreso com a pergunta, o jovem olhou para o velho com confusão. Rendover. Sim, esse é o nome dele. Sorrindo amplamente, Matthew acenou com a cabeça. Mas é claro, nós éramos melhores amigos na escola fundamental. Capítulo 82. Caixa 1. The Author's POV. Domingo, andar 80 da Guilda Gáucicos. Era o dia seguinte à batalha que tive com Alex. Atualmente, eu estava no escritório do meu pai. Sentado em um grande sofá cinza, olhei ao redor do escritório. Do outro lado, meu pai, trabalhando em uma grande mesa de madeira de rosa, estava ocupado organizando uma pilha de documentos. Enquanto ele organizava a papelada, sua caneta se movia rapidamente e fluentemente pelos papéis em sua mesa. Ele parecia incrivelmente eficiente. Observando a mesa do meu pai, ao nível dos olhos, uma pilha de papéis, blocos de anotações, um laptop portátil e vários monitores estavam dispostos de forma ordenada sobre a grande mesa. No chão, abaixo da mesa, havia uma torre de PC que zumbia suavemente. De vez em quando, uma luz azul piscava no topo da torre, sinalizando que estava ligada. Na parede à direita, notas adesivas estavam coladas em um quadro de madeira com vários rótulos e fotos marcadas. Embora o escritório não fosse o mais organizado, a quantidade de papéis na mesa mostrava o quanto meu pai estava se dedicando todos os dias para manter a guilda funcionando. Enquanto eu olhava ao redor, quebrando o silêncio, meu pai falou: Sim. Colocando a caneta que segurava sobre a mesa, os olhos obsidianos do meu pai se fixaram em mim. O que você acha da nossa guilda? Seja honesto. Surpreendido por um segundo, recostei-me no sofá. O que eu achava da guilda? Para ser sincero, era ruim. Pelo que vi ontem e hoje, a guilda não estava unida. Estava dividida em diferentes facções e havia uma luta evidente pelo poder. Eu nem sabia como eles conseguiam manter o que estava acontecendo dentro da guilda em segredo para os de fora. Eu apostaria que guildas de grau bronze ou prata adorariam capitalizar essa informação. Quero dizer, por que não? Embora a Gáucicos estivesse falhando, se as guildas estivessem buscando expandir, absorver a Gáucicos seria a coisa mais lógica a se fazer. Especialmente porque, neste momento, a Gáucicos era apenas uma guilda de nome. Era apenas um título vazio. Era como uma loja que não vendia nada. A única razão pela qual ainda estava de pé hoje era por causa do esforço dos meus pais. Mas isso não duraria muito. Até eles acabariam sucumbindo a todo esse trabalho. Enquanto meus pensamentos se direcionavam para isso, não pude deixar de lembrar que meus pais ainda estavam trabalhando em um domingo. Nunca descansaram. Se as coisas continuassem assim, eu não daria um ano para a guilda antes que fosse forçada a se dissolver. Hesitando um pouco, olhei para a expressão sincera do meu pai e compartilhei meus pensamentos. Para ser honesto, terrível. Os membros da guilda, em vez de estarem unidos, estão claramente divididos em facções e... Enquanto eu contava meus pensamentos sinceros, meu pai balançou a cabeça e suspirou. Pelo jeito que você está falando, já posso adivinhar que você percebeu como as coisas estão indo na guilda. Olhar para as pilhas de papel à sua frente, um traço de tristeza apareceu nos olhos do meu pai enquanto ele murmurava. Infelizmente, a guilda está em um estado de grande declínio. Organizando os papéis em sua mesa de maneira ordenada, inclinando-se na cadeira, meu pai olhou para o teto. Meu plano era um dia deixar você ser o mestre da guilda. Eu queria passar essa guilda para você para que no futuro você a levasse a um sucesso maior, mas parece que isso era apenas um desejo meu. Olhando para a gaveta de sua mesa, meu pai tirou uma chave prateada do bolso e a inseriu na gaveta. Clank! Desbloqueando a gaveta, meu pai a abriu. Tirando um grosso livro verde, meu pai olhou para ele por um segundo. Um toque de nostalgia apareceu em seus olhos. Quando vi você lutar ontem, percebi que, apesar de ter uma grande defesa, você lhe faltava algo importante. A princípio, pensei que fosse uma arte de ataque, mas depois de refletir, percebi que este livro seria mais benéfico para você. Dando uma última olhada no livro, meu pai me entregou. Aqui. Chocado, olhei para meu pai. Apesar de parecer estoico e indiferente, seus olhos carregavam calor. O que ele estava me dando, com certeza, era precioso para ele, e agora estava me entregando. Obrigado. Acenando solenemente, peguei o livro verde. Eu nunca esquecerei seu favor.
Passos flutuantes. Arte de movimento que avança a cada passo. A cada passo dado, a velocidade do usuário aumentará. A menos que o usuário pare, a velocidade continuará a aumentar até que o usuário fique sem mana ou se machuque. TSSSS. Isso era exatamente o que eu precisava. Uma arte de movimento. Seria uma coincidência? Olhando para meu pai, ele tinha um olhar de quem sabia de tudo. Como se soubesse desde o começo que eu precisava disso. Acho que ele não era mestre da guilda à toa. Depois de ter me assistido lutar uma vez, ele já conseguiu detectar o que me faltava. Com essa arte de movimento, minha força teria um novo impulso. Especialmente porque eu já estava perto de romper para o grau F+. Eu podia sentir que estava a poucos dias disso. Enquanto admirava o livro, apontando para ele, meu pai disse: "Essa arte de movimento é uma das melhores da guilda, e tecnicamente não deveria estar passando isso para você. O motivo é que isso vai contra as regras, pois normalmente eu precisaria obter a permissão do conselho antes de poder até mesmo te mostrar isso, mas..." Fazendo uma pausa, meu pai virou-se para a janela do escritório, voltando-se para as ruas movimentadas da cidade de Ashton. Com uma voz firme, ele disse: "Mas ao olhar para o estado da guilda, não vejo necessidade de ser reservado." Com as costas ainda voltadas para mim, meu pai, Ronald Dover, olhou resolutamente para as pessoas que entravam e saíam do prédio. Após uma breve pausa, ele se virou e, com uma voz solene, disse: "Quero criar um ramo diferente para nossa guilda." Um ramo? Surpreso, inclinei a cabeça em confusão. Se a guilda estava falhando, por que criar um ramo? Isso não fazia sentido. Sim, e você vai liderá-lo. O quê? Chocado, olhei para meu pai com os olhos arregalados. Que tipo de piada era essa? Eu ainda estava no meu primeiro ano na Locke. Como eu poderia ter tempo suficiente para administrar um ramo? Pedir para eu operar um ramo significaria que eu nem teria tempo para assistir às minhas aulas, quanto mais para as atividades. Observando as ruas abaixo dele, Ronald Dover sorriu. "Ren, neste mundo, você é um peão ou um rei. Você pode ser alguém que constantemente segue a vontade dos outros ou ser alguém que dita a própria vontade. Embora criar um ramo de uma guilda em declínio pareça uma ideia estúpida, na verdade, meu objetivo não é realmente criar um ramo." Percebendo uma sutil dica em suas palavras, um pensamento repentino surgiu em minha mente ao olhar para meu pai em choque. "Você não quer dizer..." "Sim, quero que você crie um grupo de mercenários." Um grupo de mercenários. Um grupo composto por indivíduos talentosos e não afiliados que realizam tarefas por dinheiro. Seja para matar certos monstros, vilões ou indivíduos corruptos. Eles eram aqueles que você chamaria. Grupos de mercenários eram tão populares quanto guildas, com alguns sendo tão influentes quanto as principais guildas no domínio humano. E meu pai estava me pedindo para criar um corpo de mercenários. Pondo a mão no queixo, pensei sobre isso. Se for um grupo de mercenários. Era possível. Embora difícil, era possível. Criar um grupo de mercenários não era fácil. Havia 2 requisitos para estabelecer um corpo de mercenários: ter pelo menos um indivíduo com certificação de herói ou obter uma recomendação de uma guilda graduada. Embora eu não pudesse obter uma certificação de herói, pois ainda não havia me formado na academia, com a recomendação do meu pai, criar um corpo de mercenários não era um sonho distante. Criar minha própria organização. A ideia parecia tentadora. Criar uma organização cheia de pessoas que eu poderia controlar. Quanto mais pensava nisso, mais percebia que era exatamente o que eu precisava. Depois de perceber que as coisas nem sempre saem como planejado, em vez de permanecer passivo, por que não criar minha própria organização? Uma organização que operasse nas sombras como meus capangas. Se Kevin e os outros eram a luz, por que não ser a sombra? Umedecendo meus lábios secos, cruzei as pernas e pensei: se eu for fazer isso, melhor fazer em grande estilo. Com meu conhecimento do futuro, conheci algumas pessoas que não teriam muito tempo na Novel, mas que eram extremamente talentosas por direito próprio. Com minha própria organização me apoiando, eu não precisaria me preocupar com problemas que me assombravam desde o primeiro dia que reencarnei. Sim, por que não pensei nisso antes? Decidido, olhei para meu pai e disse: certo, eu vou fazer. Acenando com a cabeça e vendo meus olhos resolutos, um sorriso apareceu no rosto de Ronald Dover. Boa escolha. Saindo do escritório do meu pai, já comecei a pensar em todas as pessoas talentosas que poderia recrutar para o futuro corpo de mercenários. Já tinha algumas pessoas em mente.
Justo quando eu estava prestes a fazer uma lista das pessoas que queria que se juntassem ao meu grupo de mercenários, naquele momento, meu telefone vibrou. Ligando o telefone, verifiquei quem estava me chamando. Logo um sorriso apareceu em meus lábios. Justa a pessoa que eu estava procurando. Smalznak apareceu no identificador de chamadas. Alô? Assim que atendi, o rosto de Smalznak apareceu em uma tela holográfica. E aí, faz tempo. O que há de novo? Onde você está? Ouço muitas pessoas ao seu redor. Eu estou na guilda dos meus pais. Levantei meu telefone e mostrei a ele a paisagem próxima. Estou resolvendo algumas coisas da família na guilda. Sério? Sim, de qualquer forma, preciso falar com você sobre algo. Pode falar. Não pelo telefone, me encontre perto da minha guilda no Distrito Norte. Isso é meio longe. Confie em mim, você não vai se arrepender do que vou te dizer. Vendo-me sorrir misteriosamente, a expressão de Smalznak ficou cética. No final, ele acenou com a cabeça. Certo. Perfeito, então, até já. Sorrindo triunfantemente, desliguei o telefone. Isso melhor ser. Tac. Desligando o telefone, um sorriso surgiu em meu rosto. Colocando meu casaco, fui em direção a um café próximo e enviei minha localização para Smalznak. Eu me pergunto quão grande minha organização se tornará. Capítulo 83. Caixas 2. The Author's POV. Obrigado por vir. Tomando um gole do meu latte, olhei para Smalznak, que estava sentado na cadeira oposta à minha. Com os braços e as pernas cruzados, Smalznak me olhou com desdém. Isso é melhor valer a pena. Levei 30 minutos para chegar aqui. Sou um homem ocupado. PTTFFF. Tapando a boca, quase ri alto. Pare de se enganar. Além de mim, não há mais ninguém que você gerencie atualmente. Sem palavras, a atitude de Smalznak desmoronou enquanto ele não conseguia encontrar argumentos para refutar o que eu disse. Era verdade. No final da novela, quando Smalznak encontra Kevin, ele ainda estava desempregado. Isso significava que, além de mim, não havia mais ninguém sob sua supervisão. Embora ele não estivesse mentindo sobre levar 30 minutos para chegar aqui, ele não estava ocupado de jeito nenhum. Estava apenas fingindo estar atarefado. Com uma veia saltando na testa, Smalznak estendeu a mão em minha direção. Vá direto ao ponto. Concordando com a cabeça, de repente fiquei sério. Juntei os dedos e descansei o queixo neles. Olhar diretamente nos olhos verdes de Smalznak, disse solenemente. Quero criar um grupo de mercenários. Parabéns. Obrigado, e você vai fazer parte. Concordando repetidamente, um sorriso apareceu no rosto de Smalznak. Era o sorriso de alguém que havia transcendido a humanidade. Então deixa eu entender isso. Você me fez vir até aqui para juntar-se ao seu grupo de mercenários que ainda não foi fundado e não tem membros. Sim. Como esperado de alguém tão inteligente quanto Smalznak. Ele entendeu instantaneamente o que eu disse. Quem disse que sou o único membro? Há outros. Não, ainda não. Smalznak me encarou com uma expressão de espanto. Eu cocei a parte de trás da cabeça, tomei um gole do meu latte e murmurei. Eles eventualmente se juntarão. Sem palavras, o suspiro de Smalznak se prolongou enquanto ele não sabia se ria ou chorava. É sempre assim com ele. Sempre fazendo propostas que não faziam sentido e ainda assim parecendo tão confiante. Quase certo de que o que quer que ele estivesse planejando ia dar certo. Smalznak simplesmente não entendia. De onde vinha aquela confiança? Suspiro, sinto muito, mas terei que recusar. No final, apesar de estar um pouco tentado, Smalznak recusou. Mais do que ele não querer se juntar, era mais como se ele não pudesse se juntar. Em primeiro lugar, se não fosse pela sua situação atual, ele nunca teria trabalhado no mercado negro. Quero dizer, por que alguém tão talentoso quanto ele trabalharia como um corretor de baixo nível no mercado negro? Não fazia sentido. Você tem algo mais a dizer? Não me incomodando com a recusa de Smalznak, suspirei exageradamente e murmurei em um tom que Smalznak pudesse ouvir. Suspiro, e aqui estava eu fazendo isso para o seu próprio bem. Balançando a cabeça, terminando sua bebida, Smalznak se preparou para sair. Acho que você realmente só me chamou para perder tempo. Encostando-me na cadeira e observando Smalznak que estava se preparando para sair, em uma voz que só nós podíamos ouvir, disse.
Eu sei que você está sendo caçado pelo Monolith. O quê? Plac. Levantando-se abruptamente, a cadeira atrás de Smalsnak caiu. Apontando para mim, sua voz tremia. Se como você soube? SHHH. Pondo meu dedo na boca, fiz um gesto para Smalsnak se acalmar e sentar-se. Primeiro, acalme-se. Olhe ao seu redor, todos estão te olhando. Olhando ao seu redor, Smalsnak percebeu que todos o estavam encarando. Ah, desculpe. Pedindo desculpas, Smalsnak respirou fundo para se acalmar. Ele então começou a esfregar a testa. Certo, estou melhor. Depois de uma breve pausa, ainda de pé, uma pequena carranca surgiu em sua testa. Olhando para mim, ele disse: Como você soube? Dando uma olhada no latte meio cheio em minha mão, girei a xícara. Como eu soube? Bem, digamos que você não é a única pessoa que pode cavar no passado dos outros. Bem, mais ou menos. Desde que eu escrevi sobre eles, eu conhecia suas histórias de fundo. De qualquer forma, se você se juntar a mim, posso te ajudar com a situação do Monolith. Franzindo a testa, após uma breve pausa, Smalsnak não pôde deixar de perguntar novamente para confirmar. Quando você mencionou o Monolith, você quer dizer o mesmo Monolith que estou pensando? Com um sorriso misterioso, acenei com a cabeça. Sim, aquele Monolith. O mesmo Monolith que você está pensando e o equivalente da União para Vilões. TSSSSS. Sentando-se novamente, o rosto de Smalsnak ficou sombrio. Sua reação era compreensível. A razão pela qual Smalsnak estava trabalhando no mercado negro era precisamente por causa do Monolith. Uma organização secreta que abriga os vilões mais fortes e poderosos do domínio humano. Conhecida também como a Anti-União. Depois de ter sido capturado tentando infiltrar as fileiras do Monolith, uma enorme caçada pela cabeça de Smalsnak começou. Por causa do quão poderoso o Monolith era, Smalsnak só pôde se esconder impotente dentro do mercado negro. A única organização que poderia mal protegê-lo. Se não fosse pelo fato de Smalsnak ter conexões com alguns dos superiores do mercado negro, ele já teria sido capturado pelo Monolith. Com a ajuda deles, ele conseguiu garantir um emprego em uma corretora onde poderia se manter discreto. Se você escolher confiar em mim como antes, prometo que não vai se arrepender. Hesitando por um momento, Smalsnak olhou para mim antes de dizer: Se como você descobriu sobre minhas circunstâncias e o Monolith? Reclinando-me na cadeira, sorri. Oh, acredite em mim. Não há ninguém que saiba mais sobre o Monolith do que eu. Bem, afinal, eu era o autor deste mundo. Por causa da importância que eles ganham no segundo volume da novela, eu tinha um entendimento profundo do Monolith. Quem eram seus membros, onde ficava seu esconderijo secreto e quais planos eles estavam tramando. Eu sabia de tudo. E, claro, também sabia sobre as circunstâncias de Smalsnak. Afinal, ele era um personagem importante que aparecia na segunda metade da novela. Ficando em silêncio por alguns segundos, Smalsnak me olhou profundamente. Embora eu não conseguisse ler seus pensamentos, sabia que ele estava avaliando suas opções. Ele poderia confiar em mim ou continuar com o que estava fazendo no mercado negro. No final, sua decisão dependia de quanto ele confiava em mim. Após mais alguns segundos, soltando um suspiro longo e exausto, Smalsnak estendeu a mão em minha direção. Eu nem sei por que estou fazendo isso, mas, tudo bem, se você cumprir sua promessa, eu me juntarei a você. Haha, eu sabia que você tomaria a decisão certa. Estendendo minha mão, nós dois apertamos as mãos. O primeiro membro do meu grupo de mercenários havia oficialmente se juntado. Depois que apertamos as mãos, o humor de Smalsnak melhorou um pouco. Pensando por um momento, olhando para mim, ele perguntou: Qual será o nome do grupo? Sem hesitar, respondi: Caixa. Caixa. Sim, em homenagem à deusa do xadrez. Franzindo a testa, Smalsnak colocou a mão sob o queixo, não conseguindo evitar a confusão. A deusa do xadrez. Por que xadrez? Sorrindo, ativei a função holográfica do meu telefone. Logo um tabuleiro de xadrez foi projetado diante de nós. Apontando para o tabuleiro, disse: O grupo de mercenários consistirá em 8 cadeiras principais, cada uma correspondente às principais peças de xadrez neste tabuleiro. Fazendo uma pausa para garantir que Smalsnak estava acompanhando, continuei: Haverá um rei, uma rainha, 2 torres, 2 bispos e 2 cavaleiros.
Qualquer outro membro será um peão. Dependendo da habilidade, eu os asignarei a uma cadeira de acordo com. Concordando com a cabeça, Smausnak me interrompeu no meio da frase. Deixe-me adivinhar, você é o rei, certo? Se sim, quem são os outros membros que você está pensando em recrutar, e quem será a rainha? Dando uma olhada em Smausnak por um breve momento, acenei com a cabeça seriamente. Entendi. Se você está tão determinado a se tornar a rainha, não me importo. Concordando com a cabeça, Smausnak manteve a calma. O sarcasmo e as provocações mal o incomodavam agora, provavelmente porque ele havia sofrido muita vergonha e humilhação. Deixar de lado seu orgulho foi difícil no começo, mas depois de perceber que não havia como retaliar, ele pôde apenas ignorar. Especialmente agora que ele era meu subordinado. Não, estou bem. TSK, que chato. Clicando a língua, continuei. Você é meu primeiro membro, e depois de pensar um pouco, decidi que você será um bispo. Franzindo um pouco a testa, ele não pôde evitar perguntar. Por que um bispo? Sorrindo, não dei explicações. Não queria que ele percebesse qual seria seu papel antes que fosse tarde demais. Por que eu disse assim? Não estava realmente relacionado ao xadrez, mas tipicamente bispos eram pessoas que geralmente eram confiadas com uma posição de autoridade e supervisão. Exatamente o papel que Smausnak desempenharia em nosso grupo. Embora ele não fosse forte, tinha conexões e uma mente brilhante. Com seus talentos, o grupo de mercenários seria capaz de se expandir adequadamente sem problemas em relação a encontrar as conexões certas para suprimentos, poções e outras coisas que geralmente davam dor de cabeça a guildas e outros grupos de mercenários. Se eu tivesse que ser direto, ele era o babá do grupo. Depois de explicar mais algumas coisas para Smausnak, olhei para o meu relógio e verifiquei a hora. Plac. Terminando minha bebida, levantei-me. Certo, acho que é isso por enquanto. Eu tinha muito a fazer. Formar um grupo de mercenários não era fácil. Havia muitas coisas que eu precisava fazer até o final do dia. Como? Elaborar uma lista de pessoas que eu queria recrutar para o meu grupo. Encontrar um local apropriado para o grupo. Registrar o nome do grupo. Somente após completar todas essas tarefas eu finalmente poderia começar a recrutar membros. Felizmente, já tinha uma ideia de quem recrutar, o que significa que agora a prioridade principal era encontrar um local apropriado e registrar oficialmente o nome do grupo para que pudéssemos finalmente ser considerados um verdadeiro grupo de mercenários. Levantando-me, despedi-me de Smausnak e fui em direção à saída do café. Bem na hora em que estava prestes a me separar de Smausnak, disse: encontre-me amanhã e eu te darei uma lista de pessoas que quero recrutar. Ok. Concordando com a cabeça, Smausnak observou minha figura deixar o café. Enquanto fazia isso, não pôde deixar de pensar. Espero ter tomado a decisão certa. Capítulo 84. Caixa 3. The Autos POV. Nome da corporação mercenária. Caixa. Classificação: 1, 2, 3, 4, 5. Membros: 1. Fundador: Reindover. Eu estava sob o sol escaldante e o céu azul, aproveitando o clima claro e quente da cidade de Ashton. Ao sair de um enorme edifício, olhei para um cartão azul que estava em minha mão. O cartão era feito de metal, e em seu verso havia um grande I romano gravado. Isso significava a classificação do grupo mercenário. Como este mundo gosta de classificar tudo, as corporações mercenárias também eram classificadas. Elas iam de 1 a 5, sendo 5 o melhor. De qualquer forma, deixando as classificações de lado, como Smausnak ainda não tinha se juntado oficialmente à guilda, o número de membros no cartão era 1. Quando ele se juntar, o cartão mudará de acordo. Uma das coisas que me deixou um pouco hesitante ao criar a corporação foi se eu deveria usar um apelido ou meu nome na seção de fundador do cartão. Idealmente, meu objetivo era tornar este um dos grupos mercenários mais fortes do domínio humano. Não tinha certeza se fazer meu nome ser conhecido seria ideal ou não, mas, no final, decidi usar meu nome. Não havia razão para eu esconder minha identidade. Afinal, eu criei isso como um afiliado da Gáucicos. Mesmo que eu tentasse me esconder, as pessoas facilmente deduziriam quem eu era. Certo, agora que estabeleci com sucesso a corporação mercenária, é hora da próxima tarefa. Colocando o cartão de volta no bolso, verifiquei meu relógio. 18h45. Vendo a hora, me dirigi ao próximo local. Eu havia marcado um encontro com alguém para um possível lugar que eu poderia usar como sede da Caixa. Eu havia verificado muitos lugares pelo meu telefone,
mas achava que o que eu estava indo agora se encaixava melhor no meu ideal para a sede. Bem-vindo! Ao chegar dentro de um grande armazém, um homem gordo de meia-idade, vestindo um terno preto amassado, veio me cumprimentar. Tirando um lenço branco do bolso, ele limpou o suor que havia se acumulado em sua testa. Então, ele me encarava com expectativa, mexendo as mãos. Era evidente pelo seu comportamento que ele queria se livrar do lugar a qualquer custo. Olhei para o espaço e acenei com a cabeça. O armazém, embora vazio, era extremamente grande. Estava localizado a uma boa distância da cidade principal e, além de algumas estradas e vegetação, realmente não havia nada ao seu redor. Era exatamente por isso que eu gostava dele. Simples e entediante. Perfeito para esconder a localização da sede. Certo, eu vou comprar. Verificando meu saldo, confirmei que tinha cerca de 6 milhões de U em meu banco. Decidi comprar o armazém diretamente com a maior parte do dinheiro que eu tinha. No total, o armazém me custou 4.200.000 U. Embora caro, eu não me importei. Era assim que eu gostava do lugar. Eu poderia ter alugado um lugar diferente, mas depois de pensar um pouco, optei por comprar meu próprio espaço para que eu pudesse fazer as modificações adequadas. Dinheiro não era necessariamente um problema para mim. Eu poderia facilmente recuperar o que perdi com ações novamente. Com os Mausnak me ajudando, as repercussões das minhas ações não voltariam para me assombrar, já que ninguém poderia me rastrear. Na verdade, com meu conhecimento, eu poderia facilmente ganhar dinheiro suficiente para pagar a dívida do guilda dos meus pais. No entanto, a dívida deles provavelmente era a menor das preocupações. Com o conflito interno acontecendo dentro da guilda, pagar a dívida não resolveria nada. Além disso, eu também queria envolver minha organização em um véu de mistério. Com este lugar escondido, adicionaria um elemento de mistério para aqueles que quisessem saber mais sobre nossa organização. Eu não queria criar uma organização com muitos membros. Queria limitar a no máximo 20 membros de elite. Membros que se destacassem dos demais. Qualidade em vez de quantidade. Queria chegar a um ponto no futuro em que, sempre que um de nossos membros se movesse, as organizações tremessem. Caixa, armazém. Então, o que você achou do lugar? Olhando para as Mausnak ao meu lado, pedi sua opinião enquanto lhe mostrava o armazém que comprei. Bem, por quê? Tentando encontrar palavras, Smausnak estava sem palavras. A localização do armazém era no meio do nada, e o lugar estava vazio. Era triste. Muito triste. Comparado a todas as outras organizações que Smausnak já visitou, mesmo a pior não era tão ruim quanto esta. Olhando para seu empregador ao lado, Smausnak realmente não conseguia entender o que passava pela cabeça dele. Mais uma vez, não pôde deixar de começar a duvidar de sua decisão de se juntar a ele. Você não precisa realmente responder. Só estava perguntando por educação. Já comprei o lugar, afinal. Olhando para sua reação e encolhendo os ombros, peguei uma pilha de papéis de uma pasta que eu tinha e entreguei a Smausnak. Aqui. O que é isso? Pegando os papéis, Smausnak franziu a testa. Depois de folhear, não pôde deixar de inclinar a cabeça em confusão. Por que eles? Não faça perguntas, encontre informações sobre eles e me envie. Você não entenderá a menos que os veja em ação. Certo. Acenando com a cabeça, Smausnak suspirou antes de dar uma olhada melhor nas listas diante dele. O que acabei de entregar a Smausnak foi uma breve descrição de alguns indivíduos sobre os quais eu queria que ele encontrasse informações. A lista que eu lhe dei continha muitos nomes, mas eu precisava filtrá-los. Precisava considerar o caráter deles, bem como a probabilidade de conseguir convencê-los a se juntar à caixa. Arrogantes ou não. Corajosos ou não. Movidos por dinheiro ou não. Cada um era diferente e é por isso que eu precisava de informações. Porque, afinal, eles eram extras. Embora eu tenha escrito sobre eles, eu não sabia muito sobre suas histórias. Se eu quisesse recrutá-los, precisava me familiarizar melhor com eles para que eu pudesse convencê-los de forma mais eficaz. A propósito, Smausnak. HM. Lembrando de algo, olhei para Smausnak e disse. Eu destaquei 3 nomes em vermelho. Esses são a prioridade máxima. Certifique-se de me dar detalhes sobre eles. Desde o passado até a situação atual. Eu quero todos. Certo, deixe-me ver. Folheando a página, os olhos de Smausnak pararam nos nomes dos 3 indivíduos que eu havia destacado. Sua expressão anterior se aprofundou. O que?
Embora sua reação fosse compreensível, havia uma razão pela qual eu os priorizei. Não era porque eles eram os melhores, não. Era porque eles eram os mais fáceis de recrutar considerando as circunstâncias em que eu estava. Especialmente porque recrutar pessoas para uma guilda recém-estabelecida era extremamente difícil. Não me entenda mal. Só porque eles eram mais fáceis de recrutar não era a única razão pela qual destaquei seus nomes. Eram todos indivíduos extremamente talentosos que, sem dúvida, agregariam valor aos membros da guilda. Abrindo uma cópia dos arquivos, olhei para o primeiro perfil destacado. Nome: Ava Leafis. Idade: 16. Foto: imagem. Trabalho: estudante, LOC 976. Potencial: não classificado. Ava, no romance, era uma domadora de monstros. Ela faz algumas aparições no romance, mas no final, seus papéis sempre tendiam a ser pequenos. Ela aparecia em um capítulo e depois desaparecia por 20, para aparecer novamente em um capítulo e desaparecer por mais 20. Uma verdadeira extra. Lembro que no último volume do romance, durante o terceiro cataclismo, ela deveria fazer outra aparição. Eu havia planejado que ela aparecesse quando a aliança entre as 4 raças estava prestes a sofrer grandes perdas. Ela, com um exército de bestas, se juntaria à aliança e lhes daria um respiro, aumentando seu ímpeto na luta contra os demônios. Ela finalmente mostraria ao mundo quão forte era sua profissão. Com um exército de bestas, ela dizimaria e destruiria múltiplos demônios de uma só vez. Infelizmente, isso nunca aconteceu. Justo quando eu estava prestes a chegar naquela parte, eu morri. Uma coisa boa sobre ela era que, como ela não estava muito envolvida na trama, minha interferência nela não causaria problemas a ninguém. Além disso, com meu conhecimento como autor, eu realmente sabia sobre a localização de um item que ela deveria conseguir no final do romance. Era meio que um item de trapaça. Ele permitia essencialmente que ela controlasse múltiplas bestas ao mesmo tempo. Como era destinado a ela, eu pegá-lo e dá-lo a ela não afetaria os eventos futuros da história. Ela apenas ficaria mais forte mais rápido do que originalmente planejado. O que era ideal. Pensando até aqui, olhei para a próxima pessoa da lista. Nome: Leopold Rey. Idade: 32. Foto: imagem. Trabalho: mercenário no Moonlight Corps. Potencial: A. Atual: D. Um mercenário experiente que aparece no terceiro volume do livro. Embora não fosse necessariamente excepcional em combate, ele era um líder e comandante muito competente. A razão pela qual eu o escolhi foi porque precisávamos de alguém com experiência para nos ajudar. Sendo novo, eu não sabia nada sobre como administrar uma corporação mercenária. Com ele me ajudando, desenvolver essa organização não seria um problema. Mas essa não era a única razão pela qual eu o escolhi. Ele tinha outro talento. Ele era um comandante extremamente forte. Durante um dos arcos do romance, Leopold liderava algumas tropas para lutar contra vilões, e graças aos seus feitos heróicos, conseguiu sobreviver e completar a missão sem falhas. Ele se encontra com Kevin em várias ocasiões no romance, e embora Kevin tenha uma boa impressão dele, ele nunca conseguiu realmente entrar no grupo de Kevin, o que, honestamente, teria beneficiado muito se eles tivessem alguém tão experiente quanto ele ajudando-os. Suspirando, olhei para o último nome da lista. Nome: Ryan Polive. Idade: 12. Foto: imagem. Trabalho: nenhum. Potencial: S atual, não classificado. Um prodígio infantil. Uma criança nascida com um cérebro de supercomputador. Ele poderia calcular a probabilidade de diferentes fatores em questão de segundos. Qualquer cenário apresentado diante dele, ele seria capaz de calcular tudo em questão de segundos, detalhando o melhor caminho e a ação a ser tomada. Ele apareceu no 4º volume do romance, e quando Kevin o encontrou, ele já estava morto. Ele fazia parte de uma guilda de médio porte que explorava suas habilidades. Eles o faziam ficar acordado à noite e o trabalhavam até a exaustão. Uma criança de 12 anos. Infelizmente, ele foi mais tarde assassinado por seu próprio mestre de guilda devido a Kevin ter frustrado os planos que ele havia elaborado em várias ocasiões. No final, Kevin capturou o mestre da guilda e o matou na hora. Preciso deles. Essas eram as 3 principais pessoas que eu havia decidido recrutar. Olhando para Smalsnak, que estava ocupado analisando os arquivos que eu lhe dei, sorri. Embora ele possa estar duvidando de mim agora, assim que ele os visse, ele perceberia seu verdadeiro potencial. Eu tinha certeza. Capítulo 85. Passado, Presente e Futuro 1. The Author's POV. 7 horas da manhã.
Olhando para o relógio preso na parede da minha casa, fui para a cozinha e preparei um café. As luzes da vila estavam apagadas e eu era a única pessoa na casa. Meus pais já tinham ido para a guilda e Nola estava na creche. Então, eu tinha o lugar todo para mim. Ao abrir a porta que levava ao jardim, senti a brisa da manhã esfriar meu corpo instantaneamente. Nos últimos dias, eu tinha estado bastante ocupado. Depois de passar muito tempo reformando o armazém e estudando para meus exames, mal tive tempo para focar no meu treinamento. A única hora em que eu tinha disponível geralmente era bem cedo pela manhã. Respirando fundo, sentei-me de pernas cruzadas no jardim. Já estava na hora de eu romper meu nível. Tirando várias poções do meu espaço dimensional, abri a tampa de um frasco do tamanho de um polegar e bebi uma das poções. Gulp! A princípio, a poção não tinha gosto. Mas logo em seguida, um gosto amargo invadiu minha garganta. O retrogosto era semelhante ao de um expresso. Muito amargo. Pam! Exalando e respirando fundo, concentrei minha mente em espalhar os efeitos da poção por todo o meu corpo. Instantaneamente, as células dentro do meu corpo saltaram de excitação. Correntes de energia circularam ao redor do meu corpo enquanto o vapor branco começava a escapar lentamente de mim, criando uma névoa ao meu redor. Gulp! Sem perder tempo, assim que senti os efeitos da primeira poção diminuírem, imediatamente bebi outra. Assim, repeti o processo mais 3 vezes até que, de repente, senti meu corpo inchar e os músculos começarem a contorcer. Pam! Pam! Pantando pesadamente, limpei minha mente. Logo depois, o contorcer parou e uma onda de energia inundou meu corpo, revitalizando todos os meus músculos. Minha cabeça ficou clara, assim como meus sentidos. De repente, tudo ao meu redor se tornou mais claro. A gota de água pingando da lâmina de grama à distância se tornou mais perceptível. O canto dos pássaros ficou mais evidente, e os cheiros ao meu redor se intensificaram. Parecia que tudo ao meu redor estava ao meu alcance. Exalando e me ajustando às mudanças ao meu redor, olhei para minha janela de status. Status. Nome: Rein-Dover. Classificação: F+. Força: F+. Agilidade: F+. Resistência: F. Inteligência: F. Capacidade de mana: F+. Sorte: I. Carisma: G. Profissão: Esgrima LVL.2. O grau de compreensão da espada evoluiu para o próximo nível. O usuário encontrará mais facilidade em entender conceitos que antes eram mais difíceis de compreender. Manual marcial. 5 estrelas estilo Keiki, reino menor de maestria. Arte da espada criada pelo grande mestre Toshimoto Keiki. Um módulo de 5 estrelas que se concentrou principalmente em alcançar o ápice da esgrima e velocidade. Ao ser dominada, a arte da espada se torna tão rápida que, antes que um oponente consiga pensar em seu próximo movimento, suas cabeças já estariam rolando no chão. 3 estrelas Anel de Vindicação, reino menor de maestria. Arte da espada altamente avançada que cria um anel de defesa perfeito ao redor do usuário. Ao ser dominada, o anel pode criar uma esfera tridimensional que protege o usuário de todos os lados. Devido à falta de capacidades ofensivas, o manual foi classificado com 3 estrelas. 3 estrelas Passos flutuantes. Arte de movimento que progride a cada passo. A cada passo dado, a velocidade do usuário aumenta. A menos que o usuário pare, a velocidade continuará a aumentar até que o usuário fique sem mana ou devido a uma lesão. Habilidades. G. Indiferença do Monarca. Uma habilidade que permite ao usuário apagar todas as emoções e agir como monarca supremo que apenas calcula a melhor opção independentemente da circunstância. Consegui. Rompi para o próximo nível. Agora eu estava a apenas um pequeno passo de alcançar a classificação ELF. Julgar pela minha progressão, se nada estranho acontecer, em 1 ou 2 meses eu poderia finalmente romper novamente. Como eu tinha consumido a semente do limite, minha velocidade de treinamento era ainda mais rápida do que a de Kevin. Ainda assim, ele tinha um sistema, então não era como se isso realmente fizesse diferença para ele. Levantando-me, estiquei meu corpo. Instantaneamente, pude sentir as fibras dos meus músculos mais duráveis e flexíveis. Quase como se o poder dentro deles tivesse dobrado. Caixa. Socando o ar, uma pequena onda de choque percorreu o jardim. A grama ao redor da área onde socava se separou e uma rajada de ar varreu os arredores. Nada mal. Acenando com a cabeça em satisfação e olhando para minha mão por alguns segundos, decidi voltar para casa.
Já estava na hora de eu praticar a nova arte de movimento que meu pai me deu. O jardim era pequeno demais para mim, então decidi ir ao parque. Colocando meus sapatos, saí rapidamente de casa. Clank! Svor! Como um raio, minha figura correu pelo parque em velocidades incríveis. Como uma sombra, minha silhueta corria pelo parque. Enquanto eu corria, o mundo ao meu redor parecia desacelerar, quase como se o tempo tivesse diminuído. No entanto, isso não durou muito, pois logo fiquei sem mana. Uf, uf, uf. Parando e apoiando as mãos nos joelhos, senti o ar da manhã passar por mim. Estava cansado. A cada passo que eu dava, minha velocidade aumentava. Era quase como se eu estivesse acelerando sem fim. Passos flutuantes. Esse era o nome da arte de movimento que eu estava praticando. A cada passo que eu dava, minha velocidade aumentava. No começo, eu estava correndo em um ritmo regular, mas com o passar do tempo e quanto mais eu corria, mais rápido eu me tornava. Chegou ao ponto em que eu estava correndo tão rápido que quase colidi com algumas árvores ao longo do caminho. Isso se devia principalmente ao fato de que eu não conseguia controlar meu corpo adequadamente enquanto corria. Assim, me expondo ao perigo. Se não fosse um espaço aberto, eu certamente teria me machucado. Gulp! Bebendo uma poção de recuperação de resistência seguida de uma poção de recuperação de mana, preparei-me para dar mais uma volta pelo parque. No entanto, assim que estava prestes a continuar praticando, uma voz quente e agradável me chamou. Ren, faz tanto tempo. HM. Franzindo a testa, olhei na direção de onde vinha a voz. Com os braços cruzados e encostado em uma árvore, um jovem vestindo um terno cinza escuro entrou em minha vista. Ele parecia estar na adolescência, por volta dos 18 anos. Seu rosto era bastante bonito e marcante. O terno preto, livre de rugas, junto com seu comportamento, emanava uma aura um tanto charmoso. Sua voz era calorosa, e o jeito que ele sorria fazia com que as pessoas ao seu redor se sentissem bem. Quem era ele? Não me lembro de conhecer essa pessoa. Seria mais um dos antigos conhecidos do Ren? Justo quando eu estava prestes a perguntar quem ele era, minha boca se abriu abruptamente. Olá, Matthew. Ai. Sorrindo levemente, o jovem se afastou da árvore e veio na minha direção. Rindo, ele disse: Hahaha, você não mudou desde a última vez que te vi. Tímido como sempre. Tum, tum. Meu coração de repente disparou. Suor frio apareceu nas minhas costas e meu corpo tremia. Que sensação era essa? Seria medo? Porque eu estava sentindo medo de alguém que nunca conheci antes. Está tudo bem. Quanto mais ele se aproximava, mais esses sentimentos aumentavam. Baixando a cabeça, minha boca se abriu novamente e, com uma voz trêmula, haha, nada Emiatel. O que está acontecendo? Quem é Matthew? E por que eu não conseguia falar? Milhões de perguntas surgiram na minha mente enquanto eu tentava ao máximo controlar meu corpo. No entanto, não teve jeito. Como um espectador, eu só conseguia assistir a tudo se desenrolar diante dos meus olhos. Sentia-me impotente. Como um pássaro preso em uma jaula sem saída. O que está acontecendo comigo? Out! Parando bem na frente de Ren, Matthew observou atentamente. Notando seus ombros tremendo, o sorriso no rosto de Matthew se aprofundou. Vejo que estou feliz em te ver novamente, Ren. Eu também. Com um tom leve, quase como se estivesse falando de algo insignificante, Matthew disse: Ouvi que você derrotou Alex. Parabéns. Eu não sabia que você tinha isso em você, meu amigo. Você sabe, quando ouvi a notícia de que você derrotou Alex, fiquei bastante surpreso. Quero dizer, quando estávamos no ensino médio, ninguém esperava que você chegasse nem ao nível G, quanto mais ao nível F. Você não acredita em como fiquei surpreso quando me disseram que você alcançou o nível F. Fiquei pasmo. Enquanto Ren ouvia Matthew falar, seu corpo tremia de tempos em tempos. Embora tentasse não mostrar emoções em seu rosto, em raras ocasiões seu rosto se desmoronava enquanto emoções como tristeza, raiva, impotência e desespero apareciam nele. Estou tão feliz que você chegou tão longe depois de meses sem nos ver. Assim que Matthew terminou de falar, coçando a cabeça, Ren disse timidamente: Haha, eu só tive sorte. Sorte, HM. Acho que sim. Acenando com a cabeça algumas vezes, Matthew fez uma pausa. Olhando diretamente nos olhos de Ren, seu comportamento mudou completamente. Se antes ele era como um irmão mais velho amigável,
agora parecia um predador feroz olhando para sua presa. Ren, como seu melhor amigo, vim te dar um conselho: não faça nada desnecessário. Batendo-lhe no ombro, inclinando-se para o seu ouvido, Matthew sussurrou: não gostaríamos que um incidente semelhante ao da última vez acontecesse, não é? Acenando com a cabeça, a voz de Ren tremia enquanto ele respondia: é sim. Ouvindo a confirmação de Ren, Matthew riu alto. Olha, isso é ótimo, isso é ótimo. Fico feliz que estamos na mesma página. Eu estava preocupado que você pudesse fazer algo estúpido. Ring, ring. Parando no meio da frase, o alto toque vindo de seu bolso ecoou ao redor. Franzindo a testa, ele tirou o celular do bolso e olhou a identificação do chamador, respondendo: alô, tá bom, entendi, estarei lá em breve. Tac. Após uma breve ligação, desligando o telefone e suspirando, Matthew olhou novamente para Ren. Ajustando sua gravata, acenou para ele e se virou. Parece que eu preciso ir. Acho que é isso para nossa pequena reunião. Embora curta, fiquei extremamente feliz em ter colocado o papo em dia com você. Até a próxima. Acenando para Matthew, Ren sorriu de volta. Sim, até logo. Acenando até Matthew desaparecer, o rosto de Ren logo se tornou indiferente. Chegando a um banco próximo, ele se sentou. Fuú. Respirando fundo, sua visão escureceu e ele desmaiou. Tudo.